Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Educação da Vontade, de Julius Payot, que é um livro muito interessante que trata sobre como você tem que se educar. E estamos analisando o livro capítulo por capítulo. Agora, na segunda parte, que é a parte prática, né, temos a parte teórica e essa segunda parte, a parte prática, onde temos aí o livro 4, As Meditações Particulares. E agora estamos no capítulo 3, Os Inimigos a Combater, os sofismas dos preguiçosos. Então, nesse capítulo, Julius Payot vai tratar sobre os axiomas ou os sofismas que existem, ou seja, aquelas frases feitas que as pessoas utilizam para justificar a própria preguiça, a própria falta de vontade de realizar as coisas, né? Todas as nossas paixões, elas normalmente buscam se legitimar através da própria inteligência. É o que acontece com a própria preguiça, né? As pessoas tentam justificar por que elas não realizam, por que da preguiça dela. Então, existem vários axiomas, várias frases feitas que são utilizadas para justificar aquela preguiça, né? O primeiro que ele aborda aqui é aquela frase, né? O trabalho material me absorve. Eu trabalho demais ao longo do dia, não tem tempo para fazer meus estudos de vida intelectual. Ou mesmo eu tenho muito tempo gasto com esse trabalho que eu realizo, né, o trabalho que eu preciso para sobreviver, e acabo não tendo tempo suficiente para isso. Ou seja, o famoso não tenho tempo para estudar. E Julius Payot fala que essa questão do tempo é uma questão de administração e todos temos o mesmo tempo, é uma falácia, no caso aqui um sofisma, né, dizer que a pessoa não tem tempo. Ele coloca um trecho interessante aqui, né? O tempo rende muito para quem sabe aproveitá-lo. É impossível que nas 24 horas do dia não se consiga encontrar as 4 horas necessárias e suficientes para alguém adquirir uma sólida cultura intelectual. Então, em meio a 24 horas, é possível que você irá encontrar 4 horas que você pode administrar para seus estudos pessoais nessa vida intelectual. Isso é a questão de saber administrar ou saber aproveitar bem o tempo que você tem disponível. Então ele coloca isso como uma falácia de dizer, né, que não tem tempo, que o trabalho ocupa muito espaço, né, o seu próprio trabalho material ocupa muito tempo e você não tem tempo para estudar. Então ele considera isso como um sofisma utilizado aí pelos preguiçosos para justificar por que não realizam aí suas tarefas, né? E é interessante dizer que ele coloca que os profissionais liberais, por exemplo, advogados, né, médicos, muitas vezes eles se tornam muito técnicos, né? Eles em pouco tempo, né, já ganham a prática, pode-se dizer assim, de suas profissões, e com isso acabam perdendo aí até mesmo a própria noção, né, de uma cultura intelectual, de uma vida intelectual propriamente, né? E ele considera isso algo que estava acontecendo na época dele, né, e ainda é frequente até hoje, né? Várias pessoas que têm aí títulos, né, e são bastante estudadas, muito técnicas, porém com baixa cultura, ou seja, que não buscaram compreender o mundo à sua volta ou buscaram a vida intelectual, apenas se focaram naquele trabalho propriamente. Então, na verdade, são técnicos e não intelectuais, né? Existe também a própria fadiga que ele coloca, né, de um professor, mas ele diz que ser professor não impede de forma alguma o trabalho intelectual e tudo mais, né? Outra falácia ou sofisma que ele coloca aqui no livro é a seguinte, né? Para atingir o objetivo eu preciso estudar 6 horas e como é muito tempo eu não tenho esse tempo disponível, então por isso que eu não faço. E aqui ele coloca, né, que pelo fato do trabalho exigir muito tempo diário, etc., a própria pessoa diz, né? Para conseguir aprender bastante eu preciso estudar 6 horas, eu preciso estudar muito tempo. Então ela acaba dizendo, como é algo que exigiria um esforço muito grande, eu não faço. Na verdade ele coloca aqui que ainda que as atividades exijam muito tempo, você pode dividir, né? Talvez reduzir pela metade, colocar 3 horas ao invés de 6, ou mesmo reduzir menos ainda ao longo do tempo do seu trabalho intelectual. Então não é algo assim a ser considerado, portanto, um sofisma, né? A evolução do intelecto ela não se dá pela quantidade de horas que você vai dispor ao longo do dia, e sim pela constância e pela qualidade que você tiver nesse trabalho intelectual. Ainda há outro sofisma que ele aborda, né? O famoso, né? Não falta tempo para mim,
porém é inútil trabalhar indisposto. Eu só posso trabalhar quando eu estiver disposto. Aquele trabalho que você está com a energia disponível, né? Ou seja, a pessoa tem o tempo, porém ela acorda muito tarde, ela acaba deixando sempre para depois. E ele coloca, né, que cabe ao intelectual buscar lutar contra a sonolência matinal. Ou seja, se você acorda e você não tem algum compromisso pela manhã, você acaba se deixando levar pelo sono, estendendo aquele sono por mais tempo. Então ele diz que é necessário uma luta para isso, né? Que você tem que buscar ocupar seu tempo pela manhã também e acordar dessa forma mais cedo. E ele diz que isso é algo que você vai fazer ao longo do tempo, porque a própria inteligência ela logo vai despertar e ela age com a energia necessária, né? De facilidade também se você se programar e administrar bem o seu tempo, especialmente na parte da manhã também, né? Temos aqui também, ele continua falando, né, sobre o trabalho intelectual e a sua relação com as cidades, né? E ele diz, né, o trabalho intelectual só é possível nas grandes cidades e não nas pequenas. Esse é um sofisma, né, uma falácia que é utilizada, né, que o trabalho intelectual é algo próprio das capitais e que pessoas que moram no interior, no campo, não poderiam ser intelectuais. Esse sofisma ele combate aqui ao longo do capítulo, é um tema bem interessante, é um axioma muito falso. Por quê? Todos os intelectuais eles podem ser intelectuais propriamente, ter os seus estudos próprios, né, de sua própria elevação, não importa o lugar. Né? Isso é bem importante dizer, porque os fatos dizem por si mesmos. A maioria dos pensadores eles amadureceram as suas grandes ideias, né, na solidão, né, no seu canto, no seu estudo, etc. Ele cita, né, por exemplo, Descartes, Spinoza, Kant, Rousseau, né, Darwin, Stuart Mill, Spencer, Tolstói, todos fizeram suas grandes obras ali na sua sala ou no seu quarto de estudo, de forma isolada e em trabalhos de raciocínio e de constante estudo. Né? Então, o trabalho intelectual é um exercício solitário, né? Não exercita propriamente algo em relação à companhia. Né? E ele fala sobre a capital, Paris, né? Que muitas pessoas consideram que a capital seria mais propícia para os intelectuais. E ele destaca, né, que Paris ela serve para ser aí, propagadora das ideias, porque era mais fácil, né, a ideia de se concentrar em uma capital, a próprio direcionamento, a centralização da capital proporciona a maior propagação de certas ideias. Mas não é necessário justamente nos momentos de solidão, nos momentos do trabalho. Na verdade, ele diz que morar em uma capital pode até mesmo atrapalhar na sua vida intelectual, né? Porque o que importa é possuir o entusiasmo, né? Ter o entusiasmo que vai te proporcionar e realizar grandes coisas, né? Mas aí você poderia dizer, né? Nas capitais tem mais facilidade de ir às bibliotecas, de ter acesso ao conhecimento de forma mais direta. Hoje em dia, na época do Julius Payot, não existia internet. Né? Ele escreveu o livro em 1894, né? Há mais de 100 anos atrás. Mas hoje em dia é muito mais fácil com a internet você ter acesso às informações, a livros, né? E a tudo que você quiser adquirir. Mas na época dele ele dizia que existiam grandes bibliotecas nas capitais. Isso seria, portanto, algo diferenciado e mais vantajoso para quem mora na capital. Ele coloca que isso nem necessariamente não seria algo tão vantajoso. Ele até mesmo critica as bibliotecas pelo fato de que é mais fácil adquirir os livros e tudo mais, porém isso traria uma certa superficialidade, enquanto que quem está com a literatura escassa escolhe melhor e, portanto, adquire melhor as informações, conforme ele diz aqui no trecho da página 207, né? Com a facilidade de ver o que nossos predecessores pensaram sobre as questões que nos interessam, acabamos perdendo o hábito de pensar por nós mesmos, né? Ou seja, muitos acabam tendo acesso a muita informação, a vários livros, e acabam não tendo tempo para pensar por si mesmo e, portanto, não evoluir mentalmente. As pessoas acabam simplesmente assimilando as informações dos grandes pensadores e não buscam o seu próprio intelecto, o seu próprio pensar. Né? E ele ainda continua em trecho aí dessa mesma página, 207.
Quem não tem acesso às inumeráveis bibliotecas, cerca-se somente dos melhores livros, que lê com cuidado, que medita e analisa, suprindo o que lhe falta pela observação pessoal e por esforços de penetração, que constitui um admirável exercício para o espírito. Então, muito interessante, né? Quem tem pouco acesso, normalmente procura o melhor livro possível, e com esse melhor livro ele vai atuar aí, ele vai analisar com maiores detalhes, até mesmo decorar trechos e tudo mais. Então não há uma grande diferença em quem mora em uma grande capital e em quem mora aí no interior ou mesmo no campo, né? Ele diz ainda que é interessante que o próprio recolhimento ele é indispensável ao trabalho intelectual, e uma capital normalmente ela vai dificultar esse recolhimento, justamente porque não há silêncio em uma cidade grande, né? Numa cidade grande há muita movimentação, há muita agitação, as pessoas estão sempre passando, carros, né, e barulhos, etc. E isso acaba dificultando também a sua concentração, o seu trabalho intelectual. Essa agitação acaba te levando a cometer e a atuar em determinadas situações que não iriam te levar ao trabalho intelectual. Na própria correria da capital mesmo, né, você acaba se perdendo um pouco, né, e até mesmo sua própria personalidade. Isso é interessante aqui de ser notado, né? Então não há uma necessidade aí de se dirigir a uma capital para encontrar, então, mentes brilhantes, por exemplo, né? Você simplesmente pode ter acesso aos seus livros, ou mesmo através da internet ter acesso às palestras e aos vídeos, né? Então a única grande vantagem que ele coloca em relação a Paris especificamente, que é a capital da França, né, onde ele escreveu o livro, ele coloca que Paris tem uma grande cultura, especialmente estética, né? Então lá tem muita música, pintura, escultura, e isso seria algo interessante para te ampliar aí no seu conhecimento e te melhorar como pessoa, né? Então o campo ele possibilita aí várias vantagens que a própria capital não te vai te proporcionar. Por exemplo, como eu já mencionei, o silêncio, o próprio ar puro, a capacidade que você vai ter de raciocinar vai ser melhor dentro daquele ambiente, né, e tudo mais, né? Mas ele diz ainda, né, que o mais importante não é propriamente o ambiente, e sim o seu interesse, a sua vontade de realizar determinados trabalhos, né? As circunstâncias que você vai se colocar aí. O ambiente ele é propriamente algo acessório, né? É algo que vai poder em uma determinada época te proporcionar aí uma maior concentração, um estudo mais aprimorado, outras vezes esse ambiente pode te atrapalhar, né? Mas aí você tem que saber lidar com isso, né? E ele diz ainda, né, que você tem que perceber que não se deve chamar os estudantes de pessoas que moram na capital e pessoas que moram no interior ou que moram em cidades pequenas, e sim deve-se dividir, né, os estudantes em aqueles que não têm preguiça, aqueles que têm agem com seriedade no seu estudo, e aqueles que não sabem agir dessa forma, que não são disciplinados ou não direcionados para o seu estudo. Então aqui ele acaba encerrando esse capítulo dizendo que ele falou aí de tudo aquilo que atrapalhava, né, as medidas destrutivas para a educação da vontade, e no próximo capítulo ele vai falar das medidas fortificantes, e é isso. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Se você acha algo interessante nesse capítulo, deixe nos comentários. Muito obrigado pela atenção.